Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar a minha história, a minha verdadeira história de amor. Eu sou lá da região de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Morava num lugar gostoso chamado Buriti. Eita, lugar bonito. Foi lá, Paulinho, que eu nasci. Foi lá que eu me criei, e lá eu comecei a minha vida. E lá aconteceram tantas coisas especiais, maravilhosas. Eu trago tantas boas lembranças do meu cantinho. Eu amo exatamente esse seu canal de histórias, porque aqui a gente pode reviver e reviver recordando, viver duas vezes, não é mesmo? Pelo menos é o que eu penso. Eu amo ouvir as histórias das outras pessoas e eu gostaria tanto que as pessoas gostassem também de ouvir a história do Davi, que sou eu. Eu era o caçula de 5 irmãos. Eu ainda tinha uma irmã, mas essa era adotiva, sabe? Nessa família foi que eu cresci, lá inclusive, lá na região de Juazeiro do Norte. Eu também estudei naquilo que era possível estudar, né? Mas principalmente o meu trabalho ele era voltado para o campo, para a lavoura, na roça, ajudando os meus pais, ajudando os meus irmãos. Eu ali fui me formando, sabe, o homem que eu sou. Eu sempre fui um homem assim, voltado aos sonhos. Talvez até por influência do meu próprio nome, sabe? Davi. Eu sempre fui um homem das canções, das músicas. Eu sempre gostei. Às vezes eu até me meti a compor alguma música e andei fazendo. Algumas músicas são minhas e são tão minhas que só eu aqui sei. São tão minhas que eu só canto para mim mesmo. Então, era assim que eu sempre fui, sonhador e gostava às vezes de colocar no papel alguma coisa que eu escrevia, especialmente alguma canção, alguma redação. Eu fazia sucesso lá na escola de Juazeiro, na escola Rui Barbosa de Juazeiro. Nossa, cheguei a fazer sucesso com as minhas redações. Era ali e foi ali, um lugarejo onde eu cresci. E foram chegando novas famílias, chegando aquelas famílias que vinham para trabalhar, especialmente em fazenda de gado leiteiro. Muitos iam abandonando as roças para se dedicar ao gado, que dava mais lucro naquela época. Eu me lembro, até que meu pai conversava conosco em casa, que ele estava pensando também em deixar de tocar o roçado para se dedicar, quem sabe, ao gado. Com essa nova leva de pessoas que vieram atraídas ali para aquela região, chegou uma família. Chegou uma família que vinha com bastante gente. Era uma família também composta de 9 pessoas. E no meio daquelas 9 pessoas veio aquela menina linda, maravilhosa, de nome Soraya.
linda, linda, linda Soraya. Ela tinha os olhos num tom esverdeado, que na luz do sol se tornavam azuis assim, feito o céu, sabe? Sua face era linda, seu sorriso era encantador como o nascer do sol, e o seu jeito educado cativava qualquer pessoa. Soraya, ela passou a estudar na mesma escola Rui Barbosa onde eu estudava, ali fazendo também desde o primário, juntamente com o meu irmão. O Davi, e esse meu irmão, ele era o mais velho, o Davidson. Ele também estudava na mesma escola junto com essa menina, a Soraya. Davidson e Soraya, eles estudavam juntos. Era o último ano, inclusive, do Davidson, meu irmão, naquele colégio. Depois ele estava pensando em ir para a capital. Ele queria seguir nos estudos, o meu irmão Davidson. Ele queria realmente ser um homem diferenciado daquele povo nosso ali. O tempo foi passando e eu fui descobrindo uma coisa que eu gostaria de revelar. Foi exatamente por isso que eu comecei a compor uma música de amor. Me descobri um dia apaixonado pela Soraya. Eu me apaixonei por aquela menina linda. Eu tinha um grande sentimento por ela. Havia nascido, de repente, um grande amor por ela. Primeiro, foi uma grande amizade que nós tínhamos cultivado. E eu, tímido, eu não conseguia revelar, né, aquele amor que eu sentia pela Soraya. E aí, o que eu fazia? Eu apelava para o meu caderninho, onde gostava de escrever. Eu sempre fui metido a escrever. E ali comecei a escrever músicas em homenagem a ela, que eu também não revelava. Tudo era a nossa amizade. Soraya adorava bater papo comigo. Ela gostava muito de conversar comigo. E eu notava que, quando ela conversava comigo, ela gostava de se abrir. Eu percebia aquele olhar lindo dela, às vezes tão sonhador quanto o meu. E nas vezes que ela conversava comigo, ela perguntava sempre pelo Davidson, o meu irmão, o mais velho. E o Davidson? Como é que ele tá? Como é que ele é? Ela queria sempre saber alguma coisa a respeito do meu irmão. Confesso que aquilo me entristecia, porque ficava claro para mim, apesar de toda a minha ingenuidade da época, que a Soraya estava muito mais ligada no Davidson do que no Davi, que sou eu. E não tardou muito tempo, eu peguei os dois um dia discutindo no jardim lá da escola onde nós estudávamos, da escola Rui Barbosa, onde o meu irmão dizia para ela, assim, textualmente e de uma maneira até meio que gritada, tanto é que eu ouvi, que ele não a amava, que ela era muito menina para ele e que ele amava outra pessoa. Me lembro que a Soraya chorava. Ou seja, ela tinha se aberto para o meu irmão, tinha falado de algum sentimento por ele. E o meu irmão, ele se saiu com essa, sabe? De que realmente ele era o mais velho, mas ele se sentia tão mais velho do que ela e que ele gostava. Gostava não, ele falou e eu ouvi, ele amava outra menina. Logo que o meu irmão a deixou sozinha ali no jardim da escola, e eu vi que ela estava tão sofrida, coitada, eu me aproximei da Soraya, tentando confortá-la, tentando consolá-la, mas ela não quis dizer absolutamente nada para mim. Era como se tudo que eu dissesse ali não tivesse a menor importância, não tivesse o menor valor, e ela saiu correndo de perto de mim. E assim eu descobri uma dor, sabe? A dor de saber que ela gostava do meu irmão, era menosprezada pelo meu irmão
e já não ligava para mim. O tempo ia passando por todos nós, até que um dia eu presenciei uma cena horrorosa entre o meu irmão e a menina que eu descobri que eu amava. Eu amava dentro da minha timidez. Eu não conseguia revelar para ela aquele sentimento, aquele amor que me queimava o peito e formava em meu ser uma raiva muito grande do meu irmão. Eu comecei a ficar com raiva do Davidson, porque ele judiava dela. Só que, gozado, quanto mais ele parecia menosprezar o amor da Soraya, tanto mais eu ia atrás dele. Mas eu comecei a ficar com raiva do meu irmão, porque a mulher que eu amava, aquela mulher que me fazia queimar o peito de paixão, ela sofria, ela ficava chorosa, uma vez que era maltratada pelo meu irmão. Meu irmão não dava atenção ao amor daquela menina mulher, que era a Soraya. Sim, é verdade, eu disse a você que a cena que eu tinha presenciado era uma cena horrorosa, era uma cena muito feia. A cena era assim: o Davidson, meu irmão, pegava no braço da Soraya com força e lhe perguntava por que ela tinha mandado um bilhete para a namorada dele, dizendo que eles estavam namorando escondido dela. Por que ela tinha feito aquele papelão? Por que ela tinha feito querendo atrapalhar o namoro dele com a namorada? Logo eu cheguei e quando eu vi, sabe, que o meu irmão estava pegando no braço dela com raiva, com força, gritando com ela, eu acabei entrando no meio, me meti na briga e eu pedi ao Davidson para largar. Larga o braço dela, Davidson. Larga o braço dela, você está machucando a menina. Eu entrei para defendê-la, mas ele, meu irmão, na sua ira, ele não me atendeu e pela primeira vez também brigamos por uma mulher em toda a nossa vida. Ele era o mais velho, era mais forte que eu, maior do que eu, acabou me mandando calar a boca. Davidson, ele sai dali correndo e me deixou para trás com a Soraya, falando para a Soraya que o deixasse em paz, que ela namorasse então comigo. Por que você não namora o trouxa do meu irmão então? Ele parece que gosta de você, ele parece que te ama e não tem coragem de te dizer. Mas comigo não, larga do meu pé, não vem atrapalhar o meu namoro. Fiquei com muita raiva do meu irmão, sabe? Fiquei com muita raiva. Mas logo eu vi que isso que ele tinha feito, de dizer que eu gostava dela e que eu não tinha coragem de dizer, ele disse mais, que eu a amava e que eu não tinha coragem de me abrir. No fundo, eu acreditei que talvez tivesse sido bom, porque mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, isso teria que ser dito. Mas ela não quis me ouvir. Ela não parou para me ouvir. Diante daquela quase agressão do meu irmão, eu digo quase agressão porque ele chegou a segurá-la forte no braço. A Soraya saiu dali correndo pelo jardim da escola e de longe, enquanto corria, ela me falou: "E você me esquece, tá, Davi? Eu não quero saber de você como homem. Eu gosto de você como meu amigo, você sabe disso. E você me esquece. Eu gosto do bobo do teu irmão. Gosto de você como amigo, mas só como amigo. Só como meu amigo. Você me entendeu, Davi?" E saiu correndo e foi embora. Ao ouvir aquilo, eu tão apaixonado, o chão me faltou na hora e tudo parecia girar à minha volta e o mundo para mim parecia que tinha acabado ali mesmo. Eu caí em prantos. Eu até amaldiçoei o meu irmão. Um ódio entrou pelo meu coração e tudo para mim tinha gosto de fel na minha boca. Tudo tinha gosto amargo que nem fel. Eu estava completa e perdidamente destruído. Por mais que eu fizesse para agradar aquela mulher, a Soraya, parece que nada adiantava. Era tudo
em vão. E eu, a cada dia, me odiava mais por não saber como tirar de dentro do meu coração aquele amor que não era correspondido. Meu Deus, eu amava a menina que por sua vez amava o meu irmão, e o meu irmão que por sua vez estava cada vez mais preso a Jamile, a namorada dele, cada vez mais preso a Jamile e cada vez menos interessado na Soraya. Na verdade, ele maltratava a Soraya, ele brigava com a Soraya. E ela, não sei, parecia que gostava dos maus. E ela, não sei, parecia que gostava dos maus tratos dele. Meus versos eram tristes. Eu sempre falei aqui e continuo a dizer que eu amava escrever. Eu gostava de escrever redação, eu gostava de escrever poesia, eu gostava de escrever canções. Não, eu não tocava nenhum instrumento, mas eu imaginava uma melodia e junto com aquela melodia eu ia encaixando as letras. Aqueles versos das minhas canções ficavam cada vez mais tristes. Meus dias já não tinham mais o mesmo colorido e muitas vezes eu falava com Deus, sabe, no meu desespero. Oh Deus, então tire esse sentimento de mim, ou faça com que a Soraya um dia goste de mim, porque tudo que eu sinto por ela é amor, e ela parece não valorizar, ela parece não dar a menor importância para isso, ela continua louca atrás do meu irmão que só a maltrata. Eu ia descobrindo a cada dia que se eu sofria por ela, e sofria muito, ela ainda sofria muito pelo amor não correspondido do meu irmão. Eu sofrendo de um lado, observe como é a vida. Observe você como é a vida, principalmente a vida amorosa. Eu sofrendo por um lado pela Soraya e a Soraya sofrendo pelo amor não correspondido do meu irmão. As coisas iriam se complicar ainda mais, porque o meu irmão, já em adiantado namoro com a Jamile, resolveu se casar com ela. Meu Deus, Paulinho, a família inteira da Soraya foi convidada para o casamento do meu irmão. Família inteira, inclusive ela própria. E ela foi. E eu via, durante a cerimônia do casamento do meu irmão com a Jamile, ela cada vez mais triste. Ela cada vez mais mergulhada num profundo mundo de tristeza. E teve um momento, porque o meu pai a essas alturas já estava mexendo com o gado de corte, gado leiteiro. Ele já tinha pouquinhas cabeças, é verdade, mas já tinha. Tanto é que no casamento do meu irmão, ele matou uma cabeça, uma novilha, e fez lá um churrasco, uma festa. E desta festa participava a Soraya com a família dela. E teve um momento no meio da festa que eu quis conversar um pouco com ela. Afinal de contas, a essas alturas, eu já estava um pouco mais maduro e ela também. Nós tínhamos idade correspondente. Entre mim e ela, as idades eram correspondentes. No dia do casamento do meu irmão, nós estávamos exatamente com 18 anos. Eu 18, ela também. Meu irmão era o mais velho. Ele tinha, portanto, 23 anos no seu casamento. Se casou com a Jamile, que tinha, por sua vez, idade correspondente à dele. Portanto, ela estava muito sofrida nesse dia. Eu me lembro que teve uma hora que eu me sentei assim, pertinho de onde ela estava, e eu perguntei para ela: e aí, Soraya, como você está? Ela olhou para mim com aqueles olhos lindos que ela tinha, esverdeados, como já não havia mais a luz do sol, porque diante da luz do sol parece que ficavam azuis, mas como o sol já havia se escondido, ela olhou para mim com aqueles olhos esverdeados, lindos, e me falou: Davi, você deve saber como eu estou. Você deve imaginar como eu estou. Aquilo foi a mesma coisa que enfiar um punhal no meu coração e rodar o punhal. Me machucou também por dentro, porque eu sabia que ela estava sofrendo pelo amor não correspondido do Davidson, meu irmão. Eu continuei com as minhas fantasias
com as promessas que eu fazia para o meu santo de devoção, para Deus, que Ele me desse o privilégio de ter o amor da Soraya. No entanto, isso não acontecia. O tempo continuou a passar e a vida ia mostrando que aquele amor, o amor que eu sentia pela Soraya, talvez pudesse ser amenizado, mas fazê-lo desaparecer seria impossível. Quem sabe? Quem sabe se eu tentasse um novo amor? Foi o que eu tentei fazer. Eu acabei conhecendo uma outra moça que era de Juazeiro, bonita moça. Eu tentei alguma coisa com essa moça, inclusive no dia em que tudo aconteceu, essa moça, que eu vou chamá-la aqui nessa minha história, não é, na verdade, o real nome dela, porque eu não gostaria de envolver essa terceira pessoa, mas eu vou chamá-la aqui de Rita. Então, no dia em que tudo acontece, a Rita, inclusive, estava na minha casa. Eu me lembro que era festa de Ano Novo. Era o famoso Réveillon, mas não a noite do Ano Novo. A noite já havia passado, era o almoço do Ano Novo, gozado. Que lá em Juazeiro, nessa época, a gente dava mais valor ao almoço do Ano Novo do que propriamente a noite da passagem. Era o almoço. Nós estávamos em casa, eu com essa namorada Rita, que na verdade eu confesso a vocês que cometi aqui um grande erro com a Rita, porque eu a usava como forma de tentativa de esquecer a Soraya. Eu estava no almoço, neste momento já há 2 anos do casamento do meu irmão. Ele tinha se casado havia 2 anos. O tempo havia passado, portanto eu tinha 20 anos, a Soraya 20, o meu irmão os seus 25, a mulher dele a mesma coisa, e nós estávamos num almoço de Réveillon na minha casa. A Soraya, obviamente, estava lá com a família dela, mas eis que, para o fim do almoço, quando a gente já se preparava para comer um doce que a minha mãe havia preparado para o primeiro do ano, chegou em casa a Soraya. A Soraya entrou em casa, foi uma surpresa para mim. Eu estava inclusive segurando a mão da Rita, a minha namorada, e quando eu a vi, foi automático em mim, eu deixei a mão da minha namorada Rita. Meu irmão com a sua mulher estavam também sentados à mesa, e vi que o meu irmão se assustou quando ele também viu. Foram 2 que se assustaram. Eu, pela presença da Soraya, porque a presença dela sempre fazia isso comigo, mexia comigo, e vi que o meu irmão, o Davidson, ele também se assustou. Até porque a Soraya não entrou com uma boa cara. Ela entra, cumprimenta-nos pelo Ano Novo, manteve-se assim de pé, apesar de ter sido convidada a se sentar à grande mesa onde estava toda a família. Tinha lá uma cadeira sobrando, mas ela parecia que não ouviu ninguém quando nós pedimos que ela se sentasse. Não, ela se manteve de pé. E de pé ela começou a falar com sentimento. Gente, eu tive que vir aqui porque eu não estou suportando também a pressão lá de casa. Eu preciso comunicar a vocês. E tem que ser agora. E vou aproveitar que vocês estão todos reunidos. Eu tô grávida. Eu tô grávida de uma pessoa que está aqui sentada nessa mesa. Meu Deus, quando eu ouvi isso da Soraya, bateu em mim a certeza de que a pessoa era o meu irmão, o Davidson, casado há 2 anos. E entrou para minha cabeça nesse instante o entendimento de que aquilo seria um grande escândalo em família, no primeiro do ano. Mas não foi só isso. Muita coisa começou a passar pela minha cabeça e pelo meu coração.
Aquela revelação da Soraya, de certa forma, jogava uma pá de cal sobre a esperança que eu tinha de ainda ficar com ela. A esperança era mínima, era remota, mas ela existia. E não tem nada mais triste do que você morrer, do que você matar uma esperança. E principalmente quando ela é a única coisa que te resta. E ela, a Soraya, já havia dito: eu estou grávida de uma pessoa que está sentada aqui nessa mesa, eu não estou suportando mais a pressão. E eu vendo que ela iria falar do meu irmão ali diante da mulher do meu irmão, que também estava grávida. Olha só quanta coisa grave acontecendo. Eu tendo a certeza de que ela falaria, eu me coloquei de pé. Eu tinha soltado já a mão da Rita, minha namorada, eu me coloquei de pé. E diante de toda a minha família, eu não sei explicar de onde é que veio aquela inspiração, mas veio. Eu já disse a vocês que eu gosto de escrever, eu já disse a vocês que eu sou metido a compositor, eu já disse tudo isso a vocês, mas aquela inspiração eu não sei de onde veio, porque foi naquela hora, eu me coloquei de pé, e diante de todos, e diante da própria Soraya que estava ali chorando, fazendo um discurso, eu falei: Soraya, não precisava ser assim, Soraya. Eu falei para você que eu ia sumir, eu falei para você que eu iria assumir, e eu assumo, eu sou o pai da criança que a Soraya está esperando, eu sou o pai, é isso. Gente, a minha família inteira estupefata olhava para mim. Quem sofreu e muito foi a minha namoradinha de Juazeiro, a Rita. Foi por isso até que eu fiz questão de trocar o nome dela aqui, para que, se ela estiver ouvindo, não sofrer todas as humilhações, ou que aquelas humilhações não se repitam mais na sua vida, porque ela era a maior vítima daquilo tudo. Eu não sei de onde veio aquela inspiração. Eu tinha comigo a absoluta convicção de que ela falaria naquele momento do meu irmão. E era do meu irmão. Mas eu tomei a frente. Se a família ficou estupefata e calada ficou também a Soraya. Quando ela viu que eu chamei para mim a responsabilidade de que eu era o pai da criança que ela estava esperando, ela se calou. Talvez tivesse tido vontade de dizer alguma coisa, tanto é que ela falou, mas ela fez esse mais umas 2, 3 vezes, e eu interrompi em todas as vezes que ela tentou falar, mas não precisa dizer mais nada, Soraya. Não precisa dizer mais nada. A Rita vai me perdoar. A minha família vai me entender. Sua mãe, seu pai, seus irmãos irão me entender. Aconteceu. Não tenho culpa também, e nem você. Foi tudo culpa do sentimento que nós nutrimos um pelo outro desde que éramos pequenos. Aconteceu. Eu assumo. Era 1º do ano. Era 1º de janeiro, no almoço familiar do 1º do ano. Olhei para o meu irmão. Ele ficou vermelho, depois ele ficou pálido, depois ele voltou a ficar vermelho, depois ele voltou a perder a cor. Eu me lembro que ele tinha um suco de caju que a mamãe havia feito. Eu me lembro que ele encheu o copo dele de suco de caju 2 vezes e virou aquela copada, 2 copadas de suco de caju diante do susto que ele levou, porque naquele dia ele seria desmoralizado diante de todos. E eu assumi a paternidade de uma criança que eu tinha certeza que não era minha, mas o meu coração pediu para que eu fizesse aquilo. Medo eu fiquei ainda da Soraya tentar esclarecer, mas depois de 3 tentativas de mais
Mas ela se calou. Ela se calou e parecia que tinha entendido o que eu havia feito. Tanto entendeu que, aí sim, ela aproveitou a cadeira que estava vaga e vazia ali. Vou repetir o negócio da cadeira que ficou mal, tá? Vaga e vazia fica ruim. Então, atenção. Tanto que ela aproveitou a cadeira que estava vaga e se sentou. Eu tive lá dificuldades com a minha namorada, a Rita. Uma irmã, essa irmã adotiva que eu tinha, foi quem se incumbiu, a Rosângela, minha irmã adotiva, de conduzi-la até a sua casa em Juazeiro depois. Eu pedindo 1 milhão de perdão para ela. Dali, eu fui com a Soraya para a casa dos pais dela, porque a pressão, exatamente a pressão da família, é para que ela explicasse o que estava acontecendo com ela e que ela tirasse a limpo quem era o pai da criança que ela esperava. E ela dizia, é do Stanzani, Stanzani era o nosso sobrenome. Então, até nisso ajudou, porque se ela dissesse Davidson, era o meu irmão. Ela não falou Davidson, ela falou Stanzani, que era o mesmo sobrenome dele, meu, do Stanzani. Ela usou o sobrenome da família. Então nisso também ajudou, né? Eu fui lá na casa dela explicar. E por incrível que possa parecer, diante de toda essa confusão, diante de todo esse conflito que se deu naquele 1º de janeiro, eu consegui o que eu havia lutado a vida inteira. Eu consegui ficar com a Soraya. Ela depois, conversando comigo no particular, você é louco, Davi? Loucura seria, Soraya, você falar diante de todos o que na verdade tinha acontecido. Eu entendi que eu deveria salvar a pele de todos, mas principalmente eu atendi um apelo que me fizeram o próprio coração. Fiz isso por amor a você. Por amor a você. E quando eu disse que eu fiz isso por amor, eu toquei o coração da Soraya. E foi assim que eu e ela, nós ficamos juntos. A partir daquele dia, ficamos noivos e imediatamente foi marcado o nosso casamento. E nós nos casamos. 5 meses depois dessa data, isso foi no 1º de janeiro que aconteceu. Quando foi 1º de maio, nasceu a nossa filha, Daniela, a nossa menina. Eu sei que muita gente está questionando, fala, mas peraí, era filha do teu irmão? Tudo bem. Do ponto de vista científico, era. Mas, do ponto de vista sentimental, era minha filha. Que nasceu a 1º de maio daquele ano, 5 meses depois daquele Réveillon. Para muita gente, pode parecer absurdo tudo que eu estou contando. Mas foi exatamente assim que eu fiquei com a mulher da minha vida. Eu tinha uma preocupação, eu tinha um medo, e tanto que nesse ínterim, antes até do nascimento da minha menina, eu tive uma conversa no particular com meu irmão. Eu disse a ele, assim textualmente com todas as letras, falei para ele que ele jamais me traísse, ele era meu irmão. E ele me prometeu que jamais me trairia. Jamais. E fiz ele entender que a Soraya era uma mulher apaixonada por ele. E que mulher apaixonada, às vezes, é capaz até de loucuras.
mas ele era meu sangue. Que ele resistisse qualquer investida dela, qualquer problema que ela tivesse de ordem sentimental, qualquer caída sentimental que ela tivesse, caída emocional que ela tivesse, que ele não fraquejasse, que ele ficasse na posição de meu irmão e jamais me traísse. Só que eu jamais poderia supor ou imaginar o que ainda iria acontecer. Lembram-se que eu falei que a minha cunhada Jamile, a mulher do meu irmão, estava grávida? Então, pois a Jamile também teve uma menina. Essa menina, ela nasce coisa de mais ou menos um mês e 15 dias, na verdade, foi exatamente essa data, depois do nascimento da nossa filha. 1 mês e 15 dias do nascimento da Daniela. Nasceu Jaqueline, a filha do meu irmão com a esposa dele, Jamile. Só que a Jamile, na sequência do nascimento da filha, começou a sofrer com uma terrível pressão arterial muito alta. E exatamente por estar sofrendo com essa pressão arterial muito alta, ela acabou sendo vítima de um acidente vascular cerebral. Ela sofreu um derrame que foi fatal. Meu irmão ficou viúvo. E com a Jaqueline, a filha, eu sofri muito pela perda da minha cunhada. Lógico que eu sofri. Mas também não posso esconder, principalmente de vocês que estão ouvindo a narrativa da minha história, eu temi pelo futuro do meu casamento, porque meu irmão agora ficava viúvo. Eu temi do que pudesse acontecer com a minha mulher e ele. No entanto, meu irmão, 1 mês após ter perdido a esposa, chegou em mim e disse: olha, eu estou indo embora. Eu vou para São Paulo. Vou tentar minha vida por lá. Vou tentar me reerguer por lá. Muito dificilmente eu voltarei por aqui. Não posso levar comigo a menina, a Jaqueline. Não tenho essa condição. Você e a Soraya ficariam com a Jaqueline? Eu estou indo embora. Se você me disser que não, eu terei que dar outro jeito. Vou falar com a mamãe, com o papai. Mas se você aceitar, se você disser que sim, com a sua mulher, eu vou ficar muito mais tranquilo. Imediatamente eu procurei a Soraya, a minha mulher, conversei com ela. E a resposta dela foi exatamente aquilo que eu esperava. Sim. Ela respondeu para mim que sim. E nós ficamos também com a Jaqueline. Meu irmão foi embora de Juazeiro para São Paulo, batalhar e tentar a sua vida. E assim, mais uma parte do tempo se passa. 30 anos depois, nossas filhas estão agora com 30 anos. Daniela e Jaqueline, 30 anos. Nossas filhas amadas. Eu e a minha mulher tivemos também um menino, o Pedro, que é um filho maravilhoso, lindo. Esse menino, vamos chamá-lo de menino, já na verdade é um homem também criadíssimo e formado, está agora com 26 anos de idade. Temos, portanto, 3 filhos. O menino, que eu ainda insisto em chamá-lo menino, apesar dos 26 anos, se mantém solteiro. As nossas filhas, tanto Jaqueline como também a nossa Daniela, se casaram e nos deram 4 netos ao todo. Vivemos juntos e unidos até hoje, e felizes até hoje. O meu irmão, por sua vez, o Davidson, em São Paulo, acabou encontrando a Vera Lúcia,
com quem ele também se casou, formou uma nova família, e a gente mantém a nossa amizade de irmão apesar da distância, porque eu me mantive na mesma região nossa, me mantive em Juazeiro do Norte, e o meu irmão continua em São Paulo. Mas isso tudo eu estou colocando hoje aqui num papel, uma vez que eu disse a vocês que eu adoro escrever, para que vocês tomassem conhecimento dessa história diferente, muito diferente. Porque eu acabei ficando com o amor da minha vida da maneira mais inusitada do mundo. Quando, numa tarde de Réveillon, ela vinha para revelar-se grávida do meu irmão, que era na verdade o que tinha acontecido. No entanto, a inspiração que me veio naquela hora era de mudar toda a história. E foi o que eu fiz. Graças a Deus foi o que eu fiz. Parecia uma loucura de um apaixonado rapaz de 20 anos. E poderia ter sido se desse errado. Mas como deu tudo tão certo, portanto foi a coisa mais acertada, abençoada e maravilhosa que eu pude fazer naquele dia. Até hoje, a Soraya reza agradecendo a Deus pela minha atitude. Eu sei que muita gente vai me perguntar: e aí? O pessoal da tua família ficou depois sabendo que a filha pertencia, na verdade, ao seu irmão? Sim. Sim, eles ficaram sabendo, mas muito tempo depois. Muito tempo. Para que vocês tenham uma ideia, só no dia da formatura da minha filha como advogada, foi que, na verdade, eu revelei isso para o meu pai e para minha mãe. A minha irmã adotiva já sabia, eu já tinha falado para ela antes. Os demais irmãos eu fui contando depois no transcorrer da vida. Mas os meus pais só ficaram sabendo dessa decisão através da minha palavra e da palavra da Soraya no dia da formatura da nossa filha. Muitos anos depois. A única pessoa que estava lá naquele almoço de Réveillon que jamais soube foi exatamente a namorada. Por isso que eu fiz questão de trocar o nome dela hoje para Rita. Obviamente que se ela porventura ouvir essa história, ela vai saber de quem se trata, de quem está falando, e vai entender. Mas eu fiz questão de mudar o nome dela em respeito a ela. Uma outra explicação necessária é com respeito a Jamile, a falecida mulher do meu irmão. Os pais da Jamile morreram coisa de 10 anos depois da morte dela. Eram os únicos parentes que ela tinha. Portanto, eles acabaram poupados de saber dessa história. Portanto, eu faço hoje essa revelação com total tranquilidade de consciência. Essa é a história da minha vida. A história de amor feliz, mas para encontrar o seu próprio caminho, teve que se reinventar, teve que descobrir um atalho louco, maluco para muita gente, mas que levou a um oásis, que me levou à felicidade. Eu sei que não deve ser receita para ninguém, mas às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Você gostou da minha história? Se gostou, curta, dê aí o teu joinha, aproveita e também se inscreva no canal. E se puder, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.